Aula número 28, é isso? 28, então o título, aliás, o curso é Curso Preparatório de Exercício da Mediunidade, Mediar e Vivenciar, expondo as atitudes evangélicas. As atitudes sendo embasadas no Evangelho. E aqui é o que o doutor senhor Emmanuel fala para o senhor Francisco de Xavier. No dia que os meus ensinamentos para você tiver uma vírgula fora do Evangelho, me deixe. Então, estou falando para vocês que hoje, aliás, eu tenho feito os estudos dos deuses, né? Vamos jantar esses dias jantar ou almoçar com um casal de médicos, ou é um casal, o rapaz eu sei que é médico, a moça eu não sei. E ele me dizia, ele nos falava que era ateu. E eu disse para ele, eu também sou. Disse, não, nós sabemos que você é religioso. Disse, não, somos ateus, sou ateu. Por quê? Ele disse, porque o ateísmo não acredita na religião, acredita em Deus. Aliás, não acredita na religião, acredita na ciência. Eu disse, então eu sou ateu, porque a minha religião está entrelaçada com a ciência. Tá? Então, e aqui vai, novamente, uma conversa de Espírito de Verdade com o senhor Allan Kardec. No dia que o Espiritismo discordar da ciência, deixe a religião, deixe o Espiritismo e siga a ciência. Porque a ciência, ela, por princípio, não escraviza o pensamento. Como hoje é o título da aula número 28, a escravização da humanidade no vício de pensar. Quero dizer para vocês que eu não estudo nada do que vou falar aqui hoje. Nem as outras aulas. Nem as futuras. Não leio nada, surge tudo aqui. A escravização da humanidade no vício de pensar. O que é vício? Sem pensar, né? E acha aquilo como verdade, né? Não quer mudar. O que é escravização? Você se estagnar em alguma coisa, até às vezes sem pensar. Se subjugar. O que é escravização? Escravização é você ser impedido de prosseguir um caminho. De evoluir, né? Evoluir. Tem que trilhar um caminho. De escolha. Colocado, é escolha. De escolha. Sem período de escolha. Né? Então, você é impedido de escolher um pensamento. Por quê? Por que que o homem ele tem vício, criado vício, para a sua escravização? Vício no pensar. Por quê? Estereótipos das coisas, ele classifica de uma determinada maneira as pessoas, as coisas e fica parado
de abrir o pensamento para outras formas de análise daquilo que para nós não é cotidiano. Eu acho que isso da pessoa de pensar é a preguiça. Hoje ela está mais voltada para a preguiça de pensar, com as facilidades que tem, do que muitas outras coisas. Antigamente poderia ser mais impostas, mas hoje eu acho que tem mais preguiça. Você tem preguiça às vezes de pensar, então você prefere procurar uma coisa mais fácil. É por tendência nós vamos pelo menor esforço, né? Que também acaba sendo uma coisa empurrada. Você quer uma rua tal, hoje a maioria, 80% As pessoas não sabem andar em São Paulo sem um GPS. É um vício. Ele perdeu antigamente o marinheiro como um curso passado, né? Os marujos saíam fazendo as cartas náuticas, por analogia de que estrela, lua, sol e a árvore, onde que queimava. Hoje você não faz mais nada. Então, escravização, limitação, falta de escolha, possibilidade de escolher. Vício. O que é vício? Você pensar. Você não consegue se libertar. Que nem tomar banho é vício. Não, Nem sempre. é higiene. Tomar banho em excesso, aí é vício. Tem muita vez essa concentração. Pensar. O que é pensar? O que é pensamento? É energia, criar, né? Quando você pensa, você cria. É energia, é matéria. Pensar é imaginar ser possível, né? Matéria é muito essencial. Isso. E aí você pensa de acordo com os seus arquétipos, né? Os seus arquivos anteriores, criados. E Você tem guardado no os seus perispíritos. E aí você vai julgar a coisa ou a situação de acordo com o que você tem guardado de experiência, de vivência, ou de visão, de memória. Muito bem. Mexemos aqui, catucamos ali, né? Futucamos ali e tal. E deu mais ou menos aqui, tá? Para a gente entender o que é a escravização. Mas escravização de quem, hein? Escravização do pensamento, né? Vício. Mas a mente de quem? Do homem, né? Então, da coletividade. Né? Existe exercício para a libertação mental? Quais são? Passar ideias, né? Pensamentos, recitar, música, matemática, né? Raciocínio, né? Você vai, a lógica, né? Porque tudo tem uma engrenagem, né? Ela começa do zero, né? Quando você pega o algarismo arábico, né? Do zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois você vai juntando os pares, né? Aí você vai somando, multiplicando, dividindo e aqui as suas bases. Então tudo isso, ela vai criando uma fórmula. Isso aqui é exercício, né? Até chegar aqui às fórmulas, ela é finita. É finita, né? Você vai chegar à finitude quando você já chega a uma linguagem eletrônica. A Dani falou esses dias de iotabyte, né? Quer dizer, são 10 elevado à 24ª, quer dizer, é 10 mais 24 zeros.
E essa conta para onde vai? Né? Agora pensa em 504 trilhões de yottabytes. Né? Por isso que o zero ela vai deixar de existir. Então, primeiro é 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui você coloca sempre da esquerda para a direita, mas colocando o 1 como base, não o 0. O 0, ela entra nessa finitude, nessa linguagem matemática. Isso aqui é a sequência, viu, menino? Raiz primeira, tá ali. Certo? Não adianta você tentar criar um prédio, fazer qualquer coisa, se você não consertou. Né? E aqui vai para o campo aqui da psicologia, da psiquiatria. Se a estrutura de uma personalidade ela foi falseada em determinado momento, ela vai sempre ter falhas quando esse tipo de personalidade for chamado a ser executado. Tem, refazendo. Aqui volta o senhor René Descartes novamente. Fazer, refazer, construir, desconstruir, reconstruir, testar, retestar, analisar, reanalisar. Né? Fazer isso. Então, isso não muda. Isso é ciência. Então, quando você diz, o homem está pronto para quê? Quando você vai escravizar, você escraviza quando você tem aqui o ser absoluto. Pronto. E nada é absoluto, nada é pronto. Mas vende-se a ideia de pronto, de absoluto. Quando vende-se a ideia de pronto e de absoluto, aqui é possível de escravizar. Porque aqui eu posso falsear. Eu posso mentir. Exato, você pode manipular. Mas a partir daqui, quando o Dr. Allan Kardec pega religião e ciência e se junta, e aqui as duas caminham juntos. Um não fala, um não desmente o outro. Né? Elas são dois pilares, são duas pernas, dois pés que vão andando juntos. Né? Um não fica para trás. Um não vai ficar para trás. Por isso que, quando o Allan Kardec vai sugerir que, se um dia o Espiritismo estiver falando alguma coisa que não estiver embasado na ciência, deixa o Espiritismo para trás, porque o Espiritismo pode entrar no pensamento de vício, de absolutismo, e a ciência está construindo. A conversa com o casal que nós tivemos no passado, dizia ele, eu já adorei os deuses do passado, adoro os deuses do presente e me preparo para a adoração do Deus do futuro. Então o Deus do presente é a ciência para eles. E Deus do futuro é o Deus que a ciência vai trazer. E Deus do passado é o Deus que a ciência já matou. Esses são os vícios que escraviza a humanidade na forma de pensar. Entender? Dá para entender isso? Então, quando nós vamos entrar aqui, sociedade moderna, falamos hoje aqui todos os meios de comunicação, e especialmente de marketing, eles vão dizer para os senhores que é possível ter o pleno gozo.
plenitude. Ou a plenitude quer dizer absoluto. É possível você ter uma satisfação absoluta. E aqui é uma mentira, um engodo. Não é possível. Não é possível porque você vai entrando cada vez mais no mundo da solidão. Solitário. Se eu tenho na base da pirâmide, eu tenho bilhões de pessoas que estão na miséria. Estão na miséria. Se eu saio da miséria, já não são mais bilhões, já são milhões. Se eu construo algum conhecimento e mantenho alguns bens, eu já não sou mais milhões, sou milhares. Quando eu passo para ter quantidade de bens e quantidade de conhecimento, eu já não sou mais milhares, eu serei centenas. Quando eu ultrapassar e pegar o poder, ter conhecimento das leis, aprender a pensar, saber como é que a estrutura funciona, eu não serei mais centenas, serei dezenas. E quando eu sair, sei como é que domina, e sei como é que nasce o pensamento, sei como é que se estrutura o pensamento, sei como é que o sistema funciona, eu não serei dezenas, serei unidade. E o mundo caminha para isto. Por isso que as máquinas que recebem a inteligência artificial, ela é possível aceitar a formação de sistema e as máquinas passam a dominar e a construir e executar tarefas para a sociedade. Porque logo mais não será dezenas, mas será unidades que irão pensar para alimentar as máquinas. E as máquinas inteiras farão o seu trabalho. Se continuarmos nesta formulação. E a população mundial tende a diminuir com isso ou não? Não influencia? Não, isso aqui não influencia. O que vai influenciar é o domínio. Então, isso é natural, né? Quanto mais eu me esforço, mais eu cresço, mais solitário. E quanto mais solitário, eu vou tendo necessidade, muitas vezes, de voltar às minhas origens. Só que eu atingi um ponto que eu não consigo mais voltar. Antigamente, os presidentes da República poderiam ir no boteco tomar alguma cachaça. Depois de passar pela presidência da República, ele não pode mais no boteco tomar cachaça. Nem jogar partida de bilhar. Pode até fazer, mas em departamento selecionado. Percebe que cada vez mais você vai entrando no processo solitário? Então, a escravização da humanidade no vício de pensar. Isso aqui entra também no campo da religião. O que é religião? Religião é religar a quem? Que a gente Que a gente pensa, não para para pensar. Nosso vício de pensar. Olha aqui, a fórmula primária da religião é essa. Junta um bloco de pensamentos. Aqui, tradições e cultura. Juntou esse bloco, você formata isso. E aqui você dá o título de pensamento da divindade. Se é divindade, ele é absoluto. Se é absoluto, não pode mais receber enxerto.
algo sagrado. E começa então as guerras entre uma religião e outra, para que esses blocos um se sobreponham ao outro. Então, são confrontação de forças. Qual é a primeira atitude da religião? Conseguir adepto ou montar um gigantesco consórcio. Porque não existe religião sem adepto. Esta é a força de manutenção. Só que, como já está formatado o bloco, tudo ali é palavra de Deus. Quando você assina o documento que você é um partícipe desse consórcio, você mata a sua mais suprema qualidade humana, que é a qualidade de pensar, sua condição de pensar. Porque você não pode mais interferir ali, porque ali já está formatado, já está absoluto. Ali é a palavra de Deus. Então, uma das formas de escravização, ou de vício do pensamento, está contida na religião. E o que é mais interessante, você começa a analisar, a estudar, como é que, através das forças de exército, de um povo quando invade outro, quando subjuga outro pela ponta da baioneta, e os deuses ou as religiões, elas não são destruídas, mas elas são remodeladas para continuar o domínio. Então, se hoje existe algumas centenas, acho que 2 centenas, ou um pouco mais, de países do mundo, não é porque esses blocos são constituídos de povos que se autodirigem, mas são blocos que foram demarcados por guerras. Por as guerras que fizeram a dominação, partiram o planeta, dividiram em povos. Não foi a paz. E quase sempre isto tem como meio, como embasamento, a religião. E aqui nós vamos criando modo de pensar. Vamos criando vícios de pensar. Porque em uma religião um Deus era adorado, eu mudo o nome de Deus daquela religião e continuo adorando dentro do meu domínio. Quer ver uma coisa prática disso? Pega o cristianismo, os deuses egípcios e os deuses gregos. Veja a implantação que os imperadores romanos adaptaram isso para o cristianismo. Então você vai ver que falar aqui da cultura africana, então você vai encontrar lá a chamada pombagira. Quando você vai ler esse material, você vai encontrar na Grécia esse mesmo deus ou essa mesma deusa com o nome de Eros. E o grande psicanalista, Sigmund Freud, vai popularizar isto com o nome grego
de erotismo. Falar em erotismo, todo mundo bate palma, os doutores se formam, muitos tiram títulos, e é fartamente discutido isso nas universidades. Porém, quando se fala em Pombagira, ela é renegada, desce um padrão de promiscuidade. E você vai ver, inclusive, os que vivenciam dentro desta prática religiosa, essa forma de pensar, ele coloca palavreado ou forma de pensamento de baixo calão. Atribuições muito banais. Mas a deusa grega e a deusa africana têm a mesma simbologia. Porém, a África foi dominada, foi escravizada. Por isso que os seus deuses, eles também são discriminados. Aí você vê a Igreja Católica ou o cristianismo, a sua grande batalha para manter vivo e expandindo a dominação dos seus deuses, sobrepondo os seus deuses a outras nações, a outros deuses. Isso também é vício de pensar. Você está dando para compreender isso? Estou falando aqui de duas, como falamos de erotismo, falamos, então tem que pegar as duas coisas. Você veja, todos os deuses romanos, ela tem o seu nome secundário, porque primários são egípcios e gregos. Toda a formulação da missa, aquela da defumação, aquilo é mitra, aquilo vem do Egito. Da Umbanda, a defumação, pegou também do catolicismo, que não é deles, veio do Egito. Então, desde o Egito vem a escravização do pensamento até esse momento. E quem não executa esse pensamento, esse ritual, ele parece que ele é desclassificado, discriminado. Você vai pegar aqui outro deus. Vamos pegar aqui Deus Baco, do vinho, né? Do vinho e também do bacanal. Certo? Baco, grego. É isso? Você pega aqui ao mesmo Deus. Você pega o mesmo Deus da África. Qual o Deus da África vai corresponder a Baco? Oxum Maré. Então, para o bacanal, ele não tem, é romano, né? Então, o bacanal, ele tem aqui o Deus do vinho, e quando você ingere bebida, você perde o sentido e se aflora o seu erotismo. É outro Deus que se aproxima, Eros. E aqui você passa a ter
uma situação de descontrole. Da mesma forma que ele é homem, ele passa a ter o outro sexo, mulher. E não para a África, Oxumaré vai dizer a lenda que ela divide a sua vida, o seu ano, em 6 meses homem e 6 meses mulher. Sexualidade aqui, ela não tem muita definição. Isto falando dos deuses, né? Os dois deuses. Para nós, espírita, meu modo de pensar, nós já elevamos esse pensamento aqui. Esses dois espíritos já pertencem não mais à situação humana. Perde o sentido sexual, masculino e feminino. E agem como espírito, não como gênero. Na minha forma de ver, né? Como os dois se explicam, tem a sua interpretação, não vou discutir aqui. Na minha forma de ver, estão acima, né? Da condição, porque o espírito não tem sexo, né? O espírito na condição humana, sim. Mas fora da condição humana, não. Como é que é? Quando desencarnado, quando estiver morto ainda tem. Não, mesmo desencarnado ainda tem sexo. Sim. Você pega Francisco de Assis, continua apresentando-se como homem. Para nós, né? Não, mas apresenta-se, ainda está na condição humana. Né? Ainda está no processo possível de reencarnação. Ah, sim. Possível de reencarnar. Então, quando tem a possibilidade de reencarnação, então está na condição humana. Quando terminou o processo reencarnatório, sai da condição humana. E aqui esses dois deuses podem estar nesta categoria. E aqui cria-se o vício de pensar. É muito forte nisso. Eu poderia dar uma esticada mais aqui nessa proposta, que eu vou invadir a outra aula, que é a responsabilidade das religiões nas prisões psíquicas, pelos vícios implantados. Né? Então, muitos vão desencarnar envolvido com esse vício e perde muita oportunidade porque o seu pensamento está viciado em esperar o céu, o juízo final. Na minha experiência de ex-protestante da Assembleia de Deus, minha família tem uma bastante experiência nesta agremiação. Então, meu avô, um homem muito fervoroso na vivência religiosa, construiu igreja, foi pastor, os filhos seguiram, enfim. O meu avô desencarnou, ou morreu. Ele acreditava esperar o juízo final para ser julgado. E eu fui convidado pelos espíritos para observar o retorno do meu avô do mundo dos mortos.
uma sala, parecia UTI do hospital, camas modernas. Estava presente a minha avó, a esposa do meu avô, a minha mãe, desencarnada, o William, um dos nossos mentores, eu encarnado, a minha bisavó, pai, a mãe do meu avô, e o meu bisavô, o pai do meu avô. E o William me dizia, observe isto como lição. O vício do pensar. Então, aplicava-se passe magnético, parte frontal, gástrico, e o meu avô passava corpo dele, corpo perispiritual, ressurgia as mesmas crises de sua morte, do seu desencarne. Então, os músculos perispiritual, o seu perispírito, ele sentia, era visível o seu desarranjo. E ele estava dormindo, sono profundo, porque tem o vício de pensar esperando a ressurreição. Não, era o dia do juízo final, julgamento. Porque a sua agremiação pregava desta forma. Quando ele observou racionalmente que a sua mãe já estava morta, o seu pai já estava morto, a sua filha estava morta, que era minha mãe, e a sua esposa já estava morta, e essas duas outras pessoas que ele não me reconheceu, nem reconheceu o William, ele lembrou que aquilo poderia ser obra demoníaca. Foi ensinado assim a ele, e assim ele vivenciando. Então, ele não poderia estar diante do demônio se ele foi um homem de Deus. E se esforçou ele, colocou em prática a sua vontade para fugir daquele pesadelo, daquelas pessoas que para ele poderia ser falsa, ser o demônio. E os espíritos deixaram ele se aprofundar. Como pescador, quando fisga o peixe, puxa ele de determinado ponto. Quando o peixe fica muito resistente, antes de quebrar a linha, o pescador prudente solta a linha. E ele tem uma sensação de liberdade, uma sensação que ele conseguiu vencer. Logo depois, o pescador puxa, com jeito, até cansá-lo e trazer ao barco. E assim foi feito com meu avô. Segunda vez, foi aplicado passe magnético, que trouxe ele à consciência. Parte frontal e gástrico. E novamente o corpo dele, perispiritual, voltou a ter os mesmos espasmos da morte. E ele se organiza um pouco melhor e observa os personagens. O pai, a mãe, a esposa e a filha. E ele julga novamente que eles poderiam ser obra demoníaca, porque não era possível, dentro da sua crença, que ele poderia encontrar com esses seres. E ele reluta, mas, por prudência, os espíritos deixam novamente que ele se esforce e se aprofunde no sono. Mas algo aconteceu no seu íntimo. O porquê?
no porquê que está me acontecendo isso, os espíritos aproveitaram essa fragilidade do vício e novamente aplicaram o passe magnético. E ele volta. Só que na terceira vez não surge mais os espasmos do desencarne. E ele, ao defrontar a presença dos seus antepassados, ele ia começar um diálogo. Só que eu estou encarnado, todos os demais estavam desencarnados, o William não me deixou continuar. Diz, a partir daqui você não tem mais permissão de continuar observando isto. E eu fui retirado da sala. Então não sei a continuidade do assunto. Mas a essa terceira vez eu observei, como observei a minha avó, que era a mulher dele, uma mulher de extrema bondade para a aparência. Então ela se esforçava para apresentar alguma coisa que encobria o seu vício de pensar. Era também uma mulher religiosa, mas tinha um vício de pensar. O vício de pensar da maldade. Da mesma energias da deusa Eros ou da pombagira. Mesma. Quando a minha avó atinge uma certa idade, ela é impossibilitada de ter o seu raciocínio contínuo e entra em atuação o refazimento e chega à patologia de demência. Então, na liberdade que a patologia permite, ela expõe com maestria o vício de pensar. E aqui reportamos a Jesus. Tudo que está encoberto um dia será descoberto. E por um período, não posso precisar se década, ela expõe com seu palavreado todo o seu vício de pensar, do seu erotismo contido. E o palavreado é igual ou semelhante ao exposto por essas entidades africanas, chamado pombagira. Isso vem lhe causar uma grande dependência. Ela entra em estado de auto-obsessão. Nem os seus excrementos, fezes, urina, ela tem mais controle. Ela não raciocina, ela não formula o pensamento de sujitude. E algo para ela muito normal. E ela passa a se banhar como fosse se banhar com ouro ou com o próprio perfume, as suas fezes e a sua urina. Eu achava que, desencarnando ou morrendo, ela voltava a assumir, ela deixaria o seu vício de pensar. Isso não aconteceu, porque mesmo depois de morta, acompanhei a minha avó em crises, produzindo em seu pensamento fezes e urina e se banhando naturalmente. E com palavra desconecta. Não tinha conexão racional. Depois de longas terapias e atendimentos por fluidoterapia, ela passou a ter o direito de recordar a razão.
Da mesma forma que ela não perde a razão de forma abrupta, ela não recorda a razão de forma abrupta. É paulatino a perda e é paulatino a sua reconquista. E foi a primeira vez, segunda, terceira vez, a minha avó não me reconhecia. Na minha quarta visita, ela passou a ter uma pequena lembrança, mas não sabia de que se tratava. Ela sabia que era um ser próximo, mas não sabia de onde ela me conhecia. Então isso trouxe para vocês casos familiares do vício de pensar. E a extrema ordem, coerência da pregação de Jesus. Tudo que está encoberto, um dia será descoberto. Então nunca continua-se um ciclo de escravização do pensamento. Sempre é evolutivo, você sempre consegue sair daquilo. A grande lei do amor que rege todo esse movimento é sempre na colocação da libertação, da liberdade. E isso pode ser pelo seu próprio mérito ou pode ser pelo mérito, por exemplo, algum indivíduo da família que está se desenvolvendo mais, ele consegue modificar o ambiente da família inteira. Sim. Você faz o papel do mensageiro que leva a medicação para um grupo que ainda está paralisado ou paralítico. Não consegue andar. Não tem visão para ultrapassar os limites, mas você já tem. Então, por amor e afinidade, você participando desse, ou já tendo esses conhecimentos, você o transmite. Pois não. Chegou uma pergunta aqui, se o vício de pensar não seria uma conduta social. O quê? Uma conduta social. Também. Há uma... você pode... o vício social, né? Então você passa a ter aquilo como sendo uma prática normal. Pensamento massificado. Sim, o pensamento de grupo, né? Espírito de grupo, na verdade. Exato. Mente coletiva, espírito de grupo. Pode sim. Né? E esse espírito de grupo, ele vai assim, ó. Se você pertence a um grupo que a tendência dele é elevar as suas qualidades, as suas más qualidades serão subjugadas. E aqui o papel da religião tem um grande valor aqui, né? E da ciência ou dos grupos da sociedade. Porém, se o grupo que você pertence, a sua tendência é de matar os valores e dar vazão aos seus instintos, você passa a ter uma conduta não louvável. Por isso que chamamos os administradores, algumas vezes fizemos alguma crítica, o administrador ou o governante que faz propaganda do seu governo, alguma coisa está errada. O governante, o bom governante não aparece. Ele aparece pelas boas atitudes, pelo combate, pela prática do bem que combate o mal.
e não pela falácia da propaganda, que produz o mal faltando com a verdade. Tá bem? Algum questionamento? Dani? Não? Dentro desse processo da escravização do modo de pensar, você citou que a religião ela tinha um papel predominante, principalmente quando um povo subjuga o outro na guerra. Aí entra também a questão da língua, da linguagem, né? Que acho que a primeira forma de escravizar um povo é você ir matando a língua dele e introduzindo a sua, com os seus costumes. Você vai deixando, do mesmo modo que eles transformam os deuses e vão colocando os deles, eu acho que nesse processo da linguagem, da cultura, eles vão subjugando mais ainda. Aí por meio da música, como é a história do funk hoje, como vai se expandindo, ou eu estou errada? Eu queria me conter aqui a questão do vício de pensar, né? Eu não queria entrar em culturas específicas, né? Porque senão eu termino aqui sendo injusto com alguma outra forma de pensamento. Então, a linguagem, a escrita, é uma forma de comunicação. Então, ela pode lhe induzir a erros. Pode lhe induzir a erros. Porém, a razão sempre trará luz. E todas as inverdades serão expostas pela luz da verdade. Mesma coisa a ciência e tantos outros. Nada tem escuridão para ad eterno. Nada vai ficar prisioneiro pelo mal por ad eterno. Porque o mal é construção humana. Pratique o mal, pratique o bem e o mal deixará de existir. Não tenha luta contra o mal. Pratique o bem. Então, se o governante passa a ter controle para praticar o mal contra o mal, ele nunca será um vencedor. O governante vencedor é o que pratica o bem para a eliminação do mal. Por isso que as torturas, as autocracias, nunca deram certo e nunca dará. Doutora Ide, alguma pergunta? Nenhuma, mas muito interessante, muito bonito. Estou prestando atenção, porque é bem complicado, para mim pelo menos, né? Mas é muito bom, foi muito boa essa aula, deu para mexer bastante com a cabeça, pensar muito. Que bom. Sônia. Eu não esqueci o que eu falou. Não, porque tem outras coisas ao seu lado. Tem outras pessoas. Coisas não. Tem outras pessoas. Ixi, então, eu acho que vício de pensar todos nós temos. Sim, não estou dizendo que estamos livres. Só estou... Somos humanos ainda. Tá. Como é que a gente detecta, como é que a gente conserta esses vícios? Né? Quando o pensamento já não mais lhe serve, já não lhe faz mais sentido. O pensamento? Aquela ideia. Tá, mas aí é aquela história, né? A razão que vai libertar. E aqui voltamos a Jesus. Conhecei a verdade e a verdade vos libertará. E a Kardec, né? Espíritas amai os espíritos.
Caríssimo Soares. A aula foi maravilhosa. Só faz a gente melhorar mais o nosso horizonte, né? Eu vi tentando aqui, você estava falando, eu estava patinando aqui para tentar lembrar aonde eu li sobre alguma coisa sobre professores e alunos, que inclusive acho que é com o seu colega. Não, é novo, ele é... Chegou lá? Bem, psicólogo, cara. Eu estou com a cabeça da minha mãe. O vício de pensar, para mim, essa aula foi maravilhosa, porque nós criamos o nosso vício de pensar baseado numa história de um passado, né? Por exemplo, voltando aí nas religiões, você vai numa cachoeira para se lavar, para tirar a coisa pesada que está no seu perispírito. Mas por que eu vou lá? Porque eu criei esse arquivo na minha vício de pensar que a força da água da cachoeira vai me lavar. Se eu editar esse arquivo, imaginar que se eu passar um vento correndo e esse vento também me limpa, eu sou capaz. Pensamento, né? Porque Você não eu precisa, criei né? essa Você energia. não precisa nem ir na cachoeira, É só o um pensamento meio- é só um você. meio de- Né? Para passar 21 ovos, aquelas coisas, voltando na Umbanda, na África, né? O que eu quis dizer com isso? Que nós somos levados a pensar esse tipo de arquivo, colocar na nossa cabeça esse arquivo e viciamos nele. Acostumamos que é isso que faz bem, né? Tomar o banho com sal, mas eu sou capaz de criar coisas diferentes, porque eu sou uma máquina perfeita. Ou em busca da perfeição. Busca da perfeição. Eu achei bacana É demais. demais. Estou tentando lembrar ainda. Estou falando aqui o nome do cara. Mas é por aí, eu achei lindo. A aula foi muito boa e só nos abre mais horizonte. Assim, cada vez que você pensa, você fala, meu, é mais do que isso. Não para nesse pensamento só. Muito bom. Doutora Elianice. Muito bom. Perfeito. É maravilhoso pensar, a gente constrói, né, no pensamento. Se pudéssemos só pensar coisas boas, né? Mas às vezes, pensamento. Aí já é outra coisa. Um dia eu posso trazer para vocês aqui as relações dos deuses gregos, né? Que aí tem Zeus que casou com não sei das quantas, e filho desse, daquilo mais. Você pega essas relações de parentesco, de esposa, de filhos, né? Os sentimentos humanos, você pega isto e vai estudar os deuses africanos. É idêntico a forma familiar e as formas de descrever os papéis e os poderes deles. Né? Chegou aqui mais uma pergunta, que eu acho que é a continuação daquela outra. Então, a evolução do homem depende da evolução da sociedade como um todo e da sociedade do homem, ou uma não se dá sem a outra? Não entendi. A evolução do homem depende da evolução da sociedade como um todo e a sociedade do homem, ou uma não se dá sem a outra? Aqui vamos responder levando em consideração alguns pedagogos. Citamos um pedagogo brasileiro, este pernambucano, não, Gilberto Freire. Gilberto Freire? Paulo Freire. Paulo Freire, depois vamos buscar aqui o outro carinha que gosto muito dele, um russo chamado Vygotsky. Então esses caras, esses pedagogos vão dizer que o homem interfere no meio e o meio interfere no homem. Né? Então, a evolução
quando eu me esforço, eu interfiro no meio. E o meio vai interferir em mim. Então, um grupo de juízes, se eu sou um magistrado, sou um juiz, e saio do vício de pensar, saio do sistema, eu interfiro no meio de juízes em que vivo. E a forma de pensar do meio de juízes que eu vivo interfere em mim. Por isto que tudo está forças e contra-forças, né? Então, firmeza tem que ter contraponto. Porque caso contrário, cai. Então eu tenho que nutrir o meio e o meio tem que me nutrir. Quando o meio falta comigo, eu produzo e preencho eles. Quando eu estou aquém, o meu meio está além. E aqui os dois se nutrem. Porque nós somos, além, no caso aqui humano, nós somos uma espécie sociável. Só vivemos em sociedade. Crescemos em sociedade. Quando não é com sociedade física, é em sociedade extrafísica. Então, muitas vezes você, vivendo no físico, no corpo físico, pode ser que aqui a sua atitude, a sua interferência com o meio seja limitado por algumas patologias. Mas não significa que a sua interferência no meio extrafísico seja limitado. De forma nenhuma. O seu corpo tem patologias. Mas quando subordinado a remédios, ou quando desprendido do corpo, você age plenamente, com plena consciência no mundo extrafísico. Então a interação, ela é contínua. Exceto quando eu tenho vícios de pensar e se me aniquilo por vontade própria. E a depressão é um autoaniquilamento. Ou aniquilação, aniquilamento. Tranquilo? Paramos por aqui? Obrigado, ficamos felizes pela participação de todos. Queremos falar das cestas básicas, campanha de Natal. Quem puder nos ajude para possíveis 10 mil cestas básicas, é o nosso número. Não abra o olho não, que é isso aí. Né? 10 mil cestas básicas vai ser nosso projeto. Porque não existe ninguém que se segure sem a participação do povo da rua. E o povo da rua são os que moram no morro, nas choupanas, né? Então, os que moram nas ruas, os que não têm sossego, não têm paz, não têm família, não têm emprego, não é aceito pela sociedade. É dificultoso, trabalhoso, mas sem trabalho não tem vitória. Certo? Então, meninada, presente e os que estão ausentes, estão no mundo virtual, cibernético. Por favor, nos ajude nessa tarefa. E rogamos aos espíritos,
rogamos a Jesus, ao grande Espírito de Deus que não mente, não engane, não falseia, que nos ajude nessa tarefa. Não precisamos de nada a não ser cumprir nossas obrigações. Não é para nós, mas é para os amigos de Jesus. As grandes falanges do bem, que possa intervir de forma coerente, limpa, transparente, honesta. Por favor, estamos abertos. E aqui não nos importa que seja A, B ou C, nos importa que seja a prática do bem. Não importa a religião, não importa a cor, nem a nacionalidade, nem a língua. O que importa é a obra. Rogamos a Jesus e as suas falanges de amigos. Também rogamos as falanges budistas, judaístas, o hebraico, como falam, e os judeus, e os irmãos islamitas, ou todos os religiosos, os deuses africanos, os deuses romanos, os deuses gregos, os deuses egípcios, enfim, todos aqueles que se comprazem com a obra do bem, nós pedimos ajuda para essa grande tarefa. Auxiliar quem? A viúva que não tem comida, a criança que não tem um pão, que seu teto tem goteira e seu leito é o chão. Nós, como já temos um pouco mais que isso, temos leito, temos uma casa, temos uma mesa, temos pão à mesa, nós nos preocupamos. Temos saúde, 2 pernas, 2 braços saudáveis, 2 olhos. Temos família, né? Feliz da vida. Eu tenho uma negra velha que no final de semana, quando posso, vou na casa dela, né? E abraço, ela fica meio sem jeito. Abraço, beijo, aperto ela e dá risada. Né? Então, é muito bom ter isso. É muito bom. Então, e esses que não têm, que em espírito nós podemos pensar neles. Não faça se for obrigado. Faça de boa vontade. E as grandes falanges do bem sempre nos auxiliou e nos auxilia e nos auxiliará. Em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome da boa obra que os Espíritos nos aconselham a executar a todo instante. Obrigado, feliz encarnação a todos.